confie e entregue teu caminho ao Senhor, que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Confie nele. Pode ser que você esteja passando por um momento que você acha que Ele te esqueceu, você acha que nada vai dar certo porque você não vê uma perspectiva. Mas lembre-se que Ele é a luz do mundo e que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés. A cada passo que você dá, ela te ilumina. É de glória em glória que você vai seguindo sua vida. Deus não revela os propósitos dele, o plano dele para a sua vida inteira. Ele vai revelando aos poucos. E aí galera, beleza? 108º dia da nossa série, Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é Deus tem um plano. Está em João 11. Diz assim: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria, Marta e Lázaro, eles eram amigos íntimos de Jesus. Jesus os amava e Jesus gostava de estar com eles. E existia diferença entre eles. Marta servia muito, mas Marta era uma mulher mais rígida, mais séria, e ela era mandona. E Maria já era uma pessoa mais amável. Maria estava sempre aos pés de Jesus. Essa é a história que ela derrama perfume nos pés de Jesus. Os discípulos ficam até bravos com ela, que ela está desperdiçando, mas na verdade ela está mostrando, retribuindo o amor dela para o Filho de Deus, pro Cristo. E Jesus os repreende, dizendo que ela está fazendo o que o coração dela diz e ela está honrando e servindo a Deus. Agora, o interessante é que não fala sobre Lázaro. Fala de Marta, fala de Maria, mas não fala sobre Lázaro. Mas diz que eles são amigos íntimos e diz que Jesus o amava. Interessante isso porque nem sempre as pessoas que a gente ama, que a gente é íntimo, a gente tem que ficar mostrando, falando, tem que ficar postando nas redes sociais. Intimidade não quer dizer como mostrar. Intimidade a gente sente, a gente sabe. Sabe aquela pessoa que você fica anos sem ver, mas quando você encontra, você sente intimidade por aquela pessoa, você ama aquela pessoa, independente do que aconteça. É assim que é o relacionamento de Lázaro com Jesus. E é assim que tem que ser nosso relacionamento com o Pai, com Jesus, com a Trindade, de intimidade. A gente não precisa ficar cobrando momentos, não precisa ficar cobrando sentimentos. A gente tem que ter maturidade de saber que Ele nos ama e retribuir simplesmente. E o amar, se sentir completo de verdade. Continua: portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus está longe e elas mandam um mensageiro falar para ele que Lázaro está enfermo, que Lázaro está doente, muito doente, e vai morrer. E Jesus fala assim: quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele já tá falando aqui já o que vai acontecer. Ele já está declarando, já está profetizando aqui que essa enfermidade não é para a morte, mas que é para glorificar o Filho de Deus, para glorificar a Deus. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. O capítulo 5 e o 6, eles são antagonistas. Se você parar para estudar, não tem como você entender. No 5 ele fala: Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. E no 6 diz: ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Imagina você amar alguém, você saber que essa pessoa está doente, que você pode fazer algo por ela, que ela está morrendo, e você fica mais 2 dias esperando. Você fica 2 dias sem fazer nada. Dá para entender algo assim? Qual que seria a reação humana quanto a isso?
Você não me ama, você não tá nem aí. Como que você diz amar essa pessoa? Você pode fazer algo por ela e você fica 2 dias esperando? Você não vai imediatamente, você tem que ir imediatamente. Não é essa a reação humana? E Jesus fica 2 dias amando eles. Jesus fica 2 dias no lugar onde estava. Porque na vida tudo tem um tempo. Os propósitos de Deus para sua vida, eles não são no seu tempo. Existe o tempo certo para tudo. E esses 2 dias, ele vai revelar mais à frente o porquê desses 2 dias a mais. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, depois dos 2 dias. E seus discípulos disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disse-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Quando ele fala que o dia tem 12 horas, se você anda de dia, você não tropeça, e se você andar à noite, você tropeça porque não há luz, ele está falando de andar com Jesus, de se sentir amado, de saber quem você é, de saber que você é filho de Deus. E na palavra fala que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha poste, não tinha lanterna, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Era escuro. Então todo mundo trabalhava só até onde o sol ia, depois parava de trabalhar. E para andar à noite era difícil, não era fácil andar à noite. Tinha que andar com lamparina, e a lamparina ela não consegue iluminar muito, ela não é um farol, ela ilumina só um pouquinho. Você vai andando, cada passo que você dá ela vai iluminando um pouco. A palavra de Deus é assim, ela nos dá direcionamento. Por isso que tem que ser algo constante, tem que ser todo dia. A gente tem que buscar constantemente a palavra de Deus para a gente conseguir dar cada passo que a gente der, ele está iluminado. E Jesus também, o Mestre, fala que ele é a luz do mundo e ninguém vem ao Pai se não for por ele. E quem estiver nele nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo, verá a luz do mundo. Ele diz: nosso amigo Lázaro dorme. Então os seus discípulos disseram: Senhor, se dorme, então ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Interessante que primeiro Jesus fala que Lázaro dorme, porque para Jesus, quando a gente está em Cristo, quando a gente está com Deus, a gente não tem essa morte natural aqui desse mundo. Passa por um sono profundo para depois ser glorificado, para depois que Jesus nos levar, a gente ser glorificado e estar com Ele, estar com o Pai, estar com Deus. Mas os olhos humanos não conseguem entender essa passagem, não conseguem entender esse momento que a gente vive aqui, não conseguem entender que é um castigo, que a morte ela não foi feita para os seres humanos, que Deus não nos criou para morrer. Por isso que esse tabu tão grande com a morte. E Jesus fala, ele dorme, eles não entendem, e Jesus fala então com a linguagem desse mundo para eles entenderem. Ele está morto, ele morreu, para o seu entendimento. Para mim não, mas para você ele está morto. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Ele fala que ele está morto e que ele está feliz porque ele está morto. Ele está feliz porque ele vai poder chegar lá e ele vai poder mostrar quem ele é. Vai poder trazer o reino de Deus para essa terra. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. São 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão.
Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês nisso? Disse Jesus. E ela disse: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Assim, ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, estavam com ela na casa e a consolavam. Vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: Onde o puseste? E eles disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. É interessante aqui ver a postura de como as pessoas reagem e como a gente pode tirar de lição disso. Marta, ela era uma pessoa que cria em Deus. Marta era uma pessoa que acreditava em Jesus, acreditava que ele era o Filho de Deus, o Cristo. Mas a postura dela com ele era uma postura mais racional, era uma postura mais contida, era uma postura até meio soberba. Ela chega e dá uma dura em Jesus. Ela não chega humilde. Ela fala: Por que você não estava aqui? Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque eu creio que você faz milagres. Mas agora é tarde. Ela dá uma dura nele. E Jesus, ele fala com ela que ele não vai continuar morto, ele vai ressuscitar. E aí primeiro ela fala: se você estivesse no passado. E depois ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar no futuro, no último dia, no dia final, no dia que o Senhor voltar, no dia da profecia. E Jesus está falando: ele há de ressuscitar, é agora, eu vou fazer ele ressuscitar. E ela está só no passado ou no futuro. Ela não está com Jesus, ela não está no presente. E Jesus tem uma postura com ela da mesma forma que ela tem com ele, meio ríspida, meio agressiva. E Maria, quando chega, Maria que amava Jesus e se entregava a Jesus, Maria já chega e se joga aos seus pés e fala a mesma coisa. Ela fala a mesma coisa para Jesus que Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que a postura é diferente. A palavra é igual, as palavras são iguais, mas a postura é diferente. Ela chega se ajoelhando, ela chega chorando já. E nesse momento Jesus faz o quê? Ele retribui da mesma forma e fala que ele se comoveu e ele se conturbou em espírito. Fala que Jesus chorou. Esse trecho aqui que Jesus se conturbou é mais como uma indignação. É a questão da morte, é a questão de saber que ele criou, ele estava com o Pai quando nos criou e nos criou para ter um relacionamento com ele, para ter vida eterna, e a gente não quis. É esse momento, é isso que Jesus sente. Jesus sente essa indignação que nós tivemos que passar por isso, por nossas escolhas, a gente teve que passar por isso, e a gente sofre, e a gente não consegue entender, assim, não consegue entender a morte, porque não foi para isso que eu te criei, eu não te criei para morrer, por isso que você não consegue entender. E ele olha esse sentimento, ele se conturba com esse sentimento, olhando Maria, que ele amava, e vendo que ela estava muito triste, e os judeus em volta, os amigos também, da mesma forma. Já há 4 dias que o irmão morreu,
E tem outra coisa aqui que não fala no texto, mas os judeus na época, eles acreditavam em ressurreição, eles acreditavam que a pessoa poderia ressuscitar, porque no Antigo Testamento já tinha tido algumas pessoas que ressuscitaram. Era raro, mas já aconteceu. Então eles tinham essa pequena esperança, só que assim, era sempre em 3 dias. Eles acreditavam que o Espírito ficava na pessoa ali, em volta da pessoa durante 3 dias, e que depois de 3 dias já não teria mais chance. Já acabava essa expectativa, essa pequena chance da pessoa ressuscitar. E por isso que Jesus espera os 2 dias para vir. Quando Jesus chega, já tem 4 dias da morte de Lázaro. Então ali já não tinha mais esperança nenhuma. E é assim que Deus age. Muitas vezes na sua vida, você está achando que Deus está demorando, que Deus parou de te ouvir, mas existe o tempo. Jesus está esperando o tempo, Deus espera o tempo para que todas as pessoas, para que você e que todas as pessoas, que todas as coisas desse mundo acreditem que não tem mais solução, para aí sim Ele agir na sua vida, Ele fazer um milagre na sua vida, Ele te levantar, Ele te capacitar, para não restar nenhuma dúvida de que foi Ele que te levantou, que a glória tem que ser dada a Ele, para que seja louvado e glorificado o nome de Deus. Existe um tempo, existe um momento. E a gente fica muitas vezes tentando acelerar isso, tentando fazer da nossa forma, tentando dar um jeitinho para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, que a gente acha que é a vontade de Deus. Existe um tempo e Ele sabe todas as coisas. Entrega tudo nas mãos dEle, confia nele, que Ele vai trazer vitória para a sua vida. Ele vai te dar a resposta que você procura. Espera no Senhor. Jesus então fala: onde o puseram? E chorou. E os judeus olham e falam assim: vejam como Jesus o amava, ele está chorando. E alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse? Alguns falam assim: olha como Jesus o amava. E outros falam assim: tá chorando, mas não fez nada para resolver. Esse homem não é o que cura? Esse homem não é o que faz milagres? Era só ele ter vindo antes. Já joga a culpa em Jesus. É a postura do homem, querer julgar, querer condenar. Vigia, porque da mesma forma que naquela época fizeram isso com Jesus, a gente faz isso até hoje. Temos que vigiar todos os dias. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus disse: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Fala de novo, fala para Marta de novo: eu não te disse, Marta, eu não estou te falando. E ela está no passado ou no futuro. Então, eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido, e sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Jesus fala essas palavras em voz alta, mas não é porque ele precisa da comprovação de Deus, ele só fala para as pessoas ouvirem que ele realmente é o Filho de Deus, para comprovar que ele é o Filho de Deus, e ele está falando com o Pai. E na sequência ele fala: Lázaro, vem para fora. Ele grita: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Muitos creram, e outros, os que estavam falando, julgando Jesus, condenando Jesus, provavelmente os mesmos, foram lá fazer fofoca, foram lá falar de Jesus, foram falar que tem um homem curando. Então, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos, pois este homem faz muitos milagres? Os sacerdotes e os fariseus eram os homens considerados de Deus da época. Eram os homens da lei. O que acontece? Quando o Império Romano ele conquista
Jerusalém, quando ele conquista o povo judeu, eles sabem que não é interessante você tirar a fé do povo. Eles sabem que o povo precisa, os judeus precisavam da fé deles. Então eles, estrategicamente, eles sempre nomeavam, como se fossem políticos, como se fossem deputados. Eles nomeavam os sacerdotes, os fariseus, os homens considerados de Deus, os homens que estudavam a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E esses homens, eles eram utilizados estrategicamente. O Império Romano falava com eles para eles falarem com a população, para eles, em nome de Deus, controlarem a população. Então era totalmente político. Esses homens aqui, eles eram poderosos politicamente, em nome de Deus. Por isso que eles não aceitam Jesus. Porque eles deixaram de servir a Deus, deixaram de ter o propósito com Deus há muito tempo. Deus virou simplesmente uma estratégia. Deus virou simplesmente um ponto onde eles atingiam as pessoas. E é triste. É muito triste. E esses homens foram os que crucificaram Jesus. E na sequência aqui, eles estão aqui tramando e dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. E se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele. O que faremos? E virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e a nação. Qual que é a preocupação dos fariseus? Qual que é a preocupação dos homens da lei da época? É que os romanos venham e tirem o lugar deles. Tirem o lugar deles e a nação, tirem o poder deles. É o homem sendo soberbo, é o homem esquecendo Deus e olhando só a sua vontade. É o homem amando o poder, o dinheiro, o poder. Assim que um homem que se diz de Deus, um homem que talvez em algum momento até esteve com Deus, ele se perde no caminho e ele vira um político, ele vira uma pessoa que só olha os seus próprios interesses. Temos que tomar muito cuidado com isso. O que difere a nossa vida para desses homens, para desses fariseus? Nada, somos seres humanos iguais. Se a gente não buscar a presença de Deus, se a gente não buscar a palavra de Deus, estar debaixo da palavra de Deus e seguir as leis de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, ser justo, a gente pode cair nisso rapidinho. A gente pode entrar nesse mesmo caminho de esquecer a Deus e de servir nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós não entendeis nada, e nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isto não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Então, eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem. Termina aqui esse relato de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e aqui foi o último ato das profecias messiânicas de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi a sétima revelação messiânica de Jesus, e a ressurreição de Lázaro foi para mostrar já a própria ressurreição de Cristo. Ela antecedia a ressurreição de Cristo. Ela foi o último sinal, e foi nesse momento que os fariseus, os homens da lei, já decidiram que matariam Jesus. Eles decidiram ali que Jesus não poderia viver mais, que Jesus era um risco para eles. Jesus estava se tornando muito poderoso e não teria como ele viver mais. Já tinha decidido aqui a morte de Jesus. Todas essas coisas aconteceram com um propósito, no plano de Deus. Todas essas coisas faziam parte do plano de Deus. E Deus tem um plano para a sua vida.
Não fique angustiado, não fique ansioso, não fique vivendo do passado e nem do futuro. Viva o presente. Faça o que Jesus pediu para você fazer. Seja discípulo de Jesus. Siga os mandamentos de Jesus. Faça o que ele fez e confie nos planos de Deus. Confie e entregue o teu caminho ao Senhor, que tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Confie nele. Pode ser que você esteja passando por um momento que você acha que ele te esqueceu, você acha que nada vai dar certo porque você não vê uma perspectiva. Mas lembre-se que ele é a luz do mundo e que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés. A cada passo que você dá, ela te ilumina. É de glória em glória que você vai seguindo sua vida. Deus não revela os propósitos dele, o plano dele para a sua vida inteira. Ele vai revelando aos poucos. Porque no final, quando você olhar para trás, você vai entender. Confia nele. Essa foi a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.